Padre Fábio, tenho ficado muito preocupada com o discurso religioso na TV. Muitas vezes escuto alguns líderes religiosos falando absurdos e tudo isso justificado em Deus. Como nós podemos lutar para que esta imagem de Deus não seja ensinada de maneira tão errada, associando diretamente a salvação com o dinheiro, o dízimo como promessa de redenção e de libertação para aquele que oferece? Sei que muitas vezes o dinheiro é necessário, mas não podemos dizer que o dinheiro que entregamos é a certeza de que Deus estará conosco. Sério isso, né? Isso é sério, e a gente volta num problema do nosso Brasil, que é o problema da educação, né? O dia que a gente tiver uma população um pouco mais educada, essas pessoas não vão prosperar, porque isso é mexer com a ignorância das pessoas, né? E as pessoas vão nas suas, né, enfim, numa simplicidade depreciativa aqui no sentido, e acabam dando esse dinheiro como se estivessem comprando um pedaço do céu, né? E usar a palavra de Deus, né, padre, é muito profundo e muito bonito. Usar o nome de Deus em vão é uma tristeza. Isso vale para todo tipo de discurso. Tem gente que usa Deus para dizer que o outro está condenado, porque a outra que usa aquele vestido está condenado, porque o outro que não sei o quê. Essa gente que às vezes tem termômetro de santidade de um lado ou de outro. Quem vem a essa igreja está salvo, quem não vem está condenado. E a gente se coloca como semideuses, né? E é muito triste isso. O discurso religioso ele tem que ser um discurso do acolhimento, né? Como o discurso de Jesus, né? O homem que encantava fazendo milagres, contando histórias. Com certeza. Outro dia eu estava vendo na TV um pastor fazendo uma pregação, né? E eu estava prestando atenção na maneira como ele estava conduzindo a história, e até que chegou um momento em que ele convocou o povo a fazer doações, né? E eu achei interessante porque ele usou uma expressão muito perigosa. Ele dizia assim: se você dar mais, Deus lhe concederá mais. O milagre e a graça está diretamente ligado ao valor que a pessoa oferecia. E eu fiquei recordando, né, tudo aquilo que eu estudei na teologia, o conceito de graça, né? O conceito de graça é riquíssimo, e se a gente fosse falar dele aqui, nós precisaríamos de um dia inteiro. Para a gente fazer a teologia da graça, a gente leva 6 meses, são 6 meses de estudos. Fiquei pensando, Gabriel, quanto que é contraditório isso. Dizer que vai ter mais milagre é aquele que pagou mais. É o contrário, né? Não o contrário, desculpe. Isso é absurdo, porque a palavra nos ensina que Deus dá a quem Ele quer, como Ele quer e como quer, e o quanto Ele quer. O evangelho que nos ensina isso é aquele que Jesus conta do operário que mandou, que convocou os trabalhadores. Aquele que trabalhou o dia inteiro, ele pagou o mesmo tanto para aquele que trabalhou 1 hora apenas, né? Aí um vem reclamar assim: mas como é que pode ser justo você dar o mesmo tanto que você deu àquele que trabalhou menos para aquele que trabalhou mal? Olha, o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quero. A graça é minha. A graça é minha. E é interessante porque às vezes nós escutamos o discurso que contradiz essencialmente aquilo que nós sabemos sobre Deus e que foi revelado em Jesus. Interessante, Gabriel, porque qual que é o nosso referencial de verdade? É Jesus. A compreensão de todo o processo, né, da revelação de Deus na história, Deus começou a se revelar na história desde que o mundo é mundo. E a capacidade do homem de compreender essa revelação sempre foi limitada. E é claro que quanto mais a gente avança na nossa capacidade de compreender as coisas, a vida, as ciências, maior será a nossa capacidade de compreender tudo isso. Então, Jesus é o ponto alto da revelação, ele é a hermenêutica, é a partir dele que nós temos o referencial. Então, se isso contradiz o que Jesus ensinou, nós precisamos jogar fora. Tudo aquilo que é contraditório à palavra de Jesus, nós precisamos jogar fora, mesmo que ele esteja saindo da palavra de padres e autoridades religiosas. Eu não posso, a igreja jamais vai ensinar uma verdade de fé que contradiz o que Jesus disse. E a palavra daquele pastor estava contradizendo o que Jesus nos ensina sobre Deus. Deus é amor. E aquele que ama, ama sem ter que explicar por que ama, né?
Porque essa palavra está diretamente ligada ao processo da salvação. O evangelho que Jesus fala do homem que pagou mais a um ao outro. Quanto tempo eu preciso, né, para que Deus me salve, para que Deus me resgate, né? Isso é muito interessante, porque digamos que a minha mãe passou a vida inteira vivendo uma vida de obediência a Deus e de vida em Deus, e de repente aquele que não viveu nada, mas se converteu no fim, vai ter o mesmo prêmio. Eu não posso mudar isso, meu caro. Isso é o mistério do amor de Deus, pô. É o mistério da graça, que eu não tenho como atentar. E às vezes realmente a gente escuta alguns discursos religiosos diretamente ligados, né, a essa necessidade econômica de manutenção disso, daquilo. Eu até acho muito interessante, porque aqui na Canção Nova, nós sabemos que é uma obra que vive do dinheiro das pessoas, vive da bondade das pessoas. Mas o que eu vejo é que o grande volume desta participação está em produtos. A pessoa compra um livro, a pessoa compra um CD. Veja bem, é um instrumental para a vida daquela pessoa. Então, e sempre em preços muito populares, para facilitar com que as pessoas possam ter um produto que evangelize e ao mesmo tempo faça a obra continuar. E quem dá o dinheiro para a Canção Nova, quem contribui com débito automático também, não está comprando um pedaço do céu, né? Está ajudando uma obra, nem está garantindo nada. Está ajudando uma obra que tem uma finalidade de levar essa palavra de amor a todos os lugares, né? Mas é bem o que o senhor coloca mesmo. Por que a gente não estuda um pouco mais Jesus de Nazaré, né? Por que as pessoas, quando falam, né, quando prometem, quando julgam, não olham um pouco a vida desse homem, né, desse Deus feito homem que ensinou tudo? O senhor disse de uma dessas parábolas, desse homem que vai e que contrata funcionários e que manda trabalhar, que volta. Mas quantos momentos ele tem que ele explica isso com o mesmo sentido? Aquele outro que está rezando lá, né, o fariseu, se achando um santo, né, e falando do outro que está ao lado, ele rezando alto, e falando do outro lá, não, eu não sou como esse pecador, não sei o quê. E o outro que se sente pecador, fala, não, realmente eu sou pecador e baixo, né? E Jesus fala, quem está mais próximo do reino de Deus, né? Ou aquele outro que dá o dinheiro e faz aquele barulhão enorme para todo mundo ver, e aquela viuvinha que vai lá e dá aquilo que ela tem, que é o menor. Quer dizer, são ensinamentos tão bonitos e tão reais, né? O ensinamento do perdão, o ensinamento do acolhimento, o ensinamento da certeza daquilo que ele queria da vida e como ele tocava no coração das pessoas, como ele olhava as pessoas, né? Quer dizer, ser cristão é ser um novo Cristo, é tentar olhar para Cristo e falar assim, como é que Cristo agiria se estivesse aqui no meu lugar? Será que Cristo pisaria na pessoa dessa forma? Será que ele humilharia a pessoa? Será que ele enganaria uma pessoa assim? Será que ele prometeria alguma coisa que não é dele? Porque a graça não é nossa, né? Não é minha graça. A graça é de Deus. Sou eu, não posso dar o que não é meu, né? E é aí que está o importante de tudo isso, minha gente. Preste bem atenção em Jesus, descubra quem é Jesus, estude, mergulhe no mistério do Cristo, né? Você tem a palavra, você tem a sua fé, você tem a sua igreja. A igreja nos oferece o tempo todo oportunidades para que a gente conheça Jesus, através das práticas, rituais. Tudo isso é para nos levar ao conhecimento de Jesus. A vida de oração, a vida mística, ela nos ajuda a mergulhar no mistério do Cristo. É por isso que é preciso a gente ler a palavra de Deus com duas intenções. Com interesse de curiosidade, de conhecimento daquele que está ali como centro da nossa fé, e também uma leitura mística. A leitura curiosa é aquela que vai nos falar, nossa, Jesus nasceu naquela região, quem eram essas pessoas, esses nomes estranhos, né, que muitas vezes giram em torno do Evangelho, os saduceus, os judeus. Você vai ser curioso, vai pegar os Evangelhos, vai ler com curiosidade, de um estudioso mesmo, saber os lugares, olhar nos mapas lá. Toda a Bíblia sempre tem um mapa que nos mostra a Palestina, os lugares por onde Jesus andou. Você vai descobrindo, com esta curiosidade, um pouco mais do Jesus que você ama. E depois na leitura mística, quando você vai permitir que aquela palavra atinja o seu coração para mudar o seu jeito de ser. É o que o Gabriel estava dizendo. Ser cristão é ser um Cristo de novo. E aí, meu amigo, a partir do momento que você tem o conhecimento que a palavra lhe dá, e você tem a experiência mística de Jesus, ninguém vai lhe enganar. Você nunca mais vai cair no golpe. Você nunca mais vai ser enganado. Você nunca mais vai ser refém
muitas vezes de uma religião que está usurpando e retirando de maneira muitas vezes desonesta e comercial aquilo que é o sustento do nosso povo. Nosso povo é um povo simples, né? E é lamentável a gente muitas vezes ver que a pessoa passa fome para entregar nas mãos do líder, né? Ô padre, e essa forma de falar de Cristo também, eu acho que os pais, eles têm que se preocupar em aproveitar esse Cristo tão bonito, né, de uma decisão de amor tão profunda pelos homens, né, desse projeto de salvação, desse plano de Deus, e apresentar esse Deus que é o Deus que cria, que é o Deus que salva, que é o Deus que santifica, que é o Deus que acolhe. Não um Deus que tem um olho enorme e fica vendo se você colocou o dedo no nariz. Deus está vendo se você colocou o dedo no nariz. Deus está vendo se você pegou o pedaço do bife. Deus, quer dizer, você acaba, e a educação é tudo, você também disse no começo aqui, quando a gente vai ficando mais velho é mais difícil de mudar. A criança está com os poros abertos, né?